É difícil demais. Vamos lá. Começar de outra maneira e vou ver como é que Deus vai me conduzir para falar todo o resto. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no canal Vida na Vida, junto com os parceiros que estão aqui, tudo ouvindo comigo, com vocês. Eu quero deixar uma palavra especial no seu coração. E eu quero que vocês acompanhem comigo Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Bom, é por isso que eu estou aqui hoje. Muitas vezes nós nos sentimos confortáveis em estar na frente de uma câmera, mas o Senhor ele tem falado para mim nesses dias sobre ser sal, ser luz e não ter medo de brilhar a luz dele, para a glória dele e falar no nome dele para muitas pessoas que estão na escuridão. Então tem muitas pessoas que o Senhor coloca como luzeiros e faróis, para que pessoas possam enxergar um caminho, possam enxergar e ter uma direção a qual ir. Se você for pensar no sal, o sal ele dá gostinho na comida, mas às vezes você não vê, mas ela dá todo o sabor para aquela comida. Então o Senhor ele precisa nos trazer para um lugar onde a gente possa às vezes dar mais sabor para a vida de algumas pessoas. E também sobre luz. O farol quando ele está em um lugar, ele está num lugar apropriado para que pessoas que estão às vezes em um lugar perdido, na escuridão, possam achar uma saída, possam achar uma solução. E eu estou aqui saindo do meu lugar confortável como uma luz em meio às trevas, como uma luz em meio à escuridão, para trazer para você um pouco de fé, um pouco de esperança, trazer para você paz, né? A paz que Jesus gerou já no meu coração, quero que gere essa paz no seu coração também. E dito isso, eu quero que vocês entendam sobre processos, sobre fases que muitas vezes nós precisamos passar na vida. E eu passei por muitas fases e muitos processos nessa vida, até chegar em um lugar a qual eu posso me encontrar como luz para alguém. Né? Chegou um momento na minha vida que eu precisava de luz, eu precisava que alguém fosse sal na minha vida, eu precisava de socorro, né? Então eu quero te deixar aqui um pouquinho o processo de conhecer Cristo, o processo de conhecer Jesus, né? O meu processo antes de conhecer Cristo e o meu processo após conhecer Jesus. Antes de conhecer verdadeiramente Jesus, eu não nasci em um lar cristão, eu sempre fui católica, né, desde que eu nasci, só que eu sempre fui a católica só de falar. Cumpri tudo aquilo que o pai e a mãe pediu para mim cumprir, mas eu ainda não tinha conhecido um Deus vivo, um Deus real. Eu conheci um Deus de longe. Chegou uma fase da minha vida escura, uma fase onde eu passei por doenças, por situações que me levou para lugares de tristeza, de escuridão, para lugares de morte, para lugares de muito medo, né? E eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde que as pessoas estão vivendo com pensamentos às vezes de morte. As pessoas estão vivendo hoje dias onde que elas não têm aonde buscar segurança, buscar um lugar a qual se refugiar, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, onde que a ansiedade, a depressão está falando muito alto. Por quê? Porque as pessoas elas não estão encontrando lugares seguros, elas não estão encontrando a verdadeira luz, elas não estão encontrando Jesus. Então muitos vai para remédio, muitos vai para droga, vai para bebida, vai para muitas coisas e não encontra a verdadeira solução para o seu problema. E a verdadeira solução antes de eu conhecer Jesus, eu até falava com esse Deus, eu pedia ajuda, eu falava, Deus me ajuda.
chegou vários momentos de medo de morrer, que eu ia para o meu trabalho, falando com Deus todo dia, olhando para o céu, mas vendo um Deus de longe o tempo todo, falando, Deus, me ajuda, eu estou com medo de morrer, estou com medo de deixar minha família. E era isso que passava pela minha mente diariamente antes de conhecer Jesus, né? Autoestima baixa, tudo para mim era um lugar de medo, de ansiedade, só que eu aparentava uma pessoa alegre, né? Eu sempre fui alegre. Então, muitas vezes, você é uma pessoa alegre, que aparenta uma pessoa de muitos amigos. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Aparentava uma alegria no meio dos amigos, mas eu sabia o que eu sentia quando eu estava sozinha. E o que eu precisava era de muita ajuda. E muitas vezes eu não pedia ajuda, eu não falava com ninguém, porque quando eu estava no meio da multidão e me sentia sozinha, eu sorria, né? E era isso que me fazia bem, sorrir no meio dos amigos, se alegrar, e aquilo ali me fazia ficar bem. Eu ia para casa e ficava bem, só que era só um momento, ficar no meio de amigos, sair, comprar algumas coisas, fazer algo diferente, era de momentos em momentos que eu vivia. Até que chegou um dia que eu não aguentei mais, um vazio, né? Eu conquistei tudo, conquistei casa, conquistei família, conquistei bens, conquistei tudo, e a doença chegando, e ainda assim um vazio dentro de mim que eu não sabia o que fazer. E eu ficava ali falando com Deus, mesmo não sendo alguém religiosa, alguém que praticava, né, fielmente a ida às igrejas, como é comum de muitas pessoas. Nesse tempo, Jesus me encontrou, né? Eu estava em casa sozinha e eu estava pedindo essa ajuda para Deus, e quando eu lembrei que existia a Bíblia, eu abri essa Bíblia em casa, porque muitas vezes eu falava com Deus e não parava para ouvir esse Deus. E eu abri a Bíblia e foi o primeiro encontro que eu tive, a primeira experiência pessoal que eu tive com Deus. Não foi com uma placa de igreja, não foi com um homem, não foi com nada além de Cristo. A ponto de eu abrir a palavra e cair em Deuteronômio 31:6, que diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai adiante de vocês, e Ele nunca os abandonará. E eu falo, eu me emociono porque eu quero que você tenha a sua experiência com Jesus. Eu quero que você conheça esse Cristo que eu conheci no momento de maior dor, de maior medo. E quando eu abri a Bíblia, eu vi que esse Deus ao qual eu chamava a atenção, eu não sabia como chamar a atenção dele, me respondeu. E muitas vezes você está correndo atrás de homens, você está correndo atrás de pessoas, você está correndo atrás de profetas. E nesse dia, eu mesmo não fazendo práticas espirituais, eu ainda não conhecia Deus, eu estava totalmente perdida na escuridão. E eu abri a Bíblia e ali Deus falou comigo. E eu fiquei tão impactada com essa palavra, que eu falei, como assim o Senhor me escuta? Porque era algo que eu falava só no pensamento com Ele, ninguém mais sabia. Nem meu marido, nem minha família sabia. Por isso que eu falo que às vezes você está passando por momentos de dor, de depressão, e muitas vezes ninguém ao seu lado sabe. Você está até sorrindo, mas pessoas ao seu redor não sabem. Eu quero te deixar aqui a solução para o seu problema, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é capaz de tirar de toda escuridão que você se encontra. Jesus Cristo é capaz de tirar de lugares que você nem imagina. E Ele me arrancou de um lugar escuro que eu me encontrava, de muito medo. E por eu ter essa experiência pessoal, eu e ele, eu ver que foi ele que me respondeu, eu tive essa convicção. Então essa foi a primeira fase na minha vida, meu primeiro encontro com Jesus, mesmo, sem ser por pessoas, mas eu com ele na palavra. E eu quero te estimular a encontrar esse Jesus na palavra, onde você fala e ele vai te ouvir, ele vai te escutar, se você crer. Se você, de todo o seu coração, falar, pedir socorro, ele vai te ouvir. O problema é buscar socorro em lugares errados, né? As pessoas, elas vão te ajudar. O Senhor vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Mas quando você recebe uma palavra revelada que vem dele,
você nunca mais vai se sentir sozinho. A partir daqui, desse momento que eu tive essa primeira experiência pessoal com a palavra, eu nunca mais deixei a palavra de lado. Eu nunca mais deixei buscar, saber que ele me ouvia e ele me respondia. Então essa foi a primeira fase, a ponto de eu dizer, meu Deus, ele me escuta, ele me ouve, então ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Eu quero te apresentar esse Deus de perto, esse Deus que está do seu lado todos os dias da sua vida, é só você querer buscar ele de verdade. Passando essa fase, eu encontrei verdadeiramente a presença, né? Eu conheci a presença, foi quando eu realmente me converti, foi a forma de Deus me puxar com cordas de amor, através de uma dor, foi um cenário que o Senhor promoveu para mim querer buscar Ele, para mim buscar a palavra dEle. Então tem cenários que você está vivendo hoje, porque é Deus chamando a sua atenção. Me busca que você vai encontrar, você vai achar, se você buscar de todo o coração. E caminhando e buscando essa presença, eu me apaixonei pela presença de Cristo. Então aqui existia uma Fernanda antes de Cristo, uma Fernanda que encontrou a palavra, encontrou a mensagem, e eu fui para uma igreja. Eu me converti, me tornei, né, evangélica. Apesar de eu ter falado aqui para vocês que eu era católica, eu vivia em um mundo perdido, um mundo de escuridão. E a gente conhece a malandragem que o mundo apresenta. E nós vamos para a igreja, na igreja a gente conhece a presença, a gente conhece Jesus, a gente conhece amigos de Jesus, né? E essa é a mensagem que eu carrego. Eu sou uma amiga de Jesus, eu fui para a igreja, não porque eu fui buscar uma placa, eu me converti a Cristo. Então eu encontrei um lugar onde tinha irmãos em Cristo Jesus, que no caso, na época, era a igreja, né, evangélica. E nisso, ali eu fui conhecendo mais a presença, fui crescendo, desenvolvendo, e me encontrei em uma nova fase. Alguém que já estava ali, já conhecendo melhor a palavra, conhecendo melhor a presença, e me tornando amiga de Jesus, buscando meios para ser íntima dele. Então, estou sendo bem, estou resumindo bem aqui algo sobre fase, sobre processo, né? Porque primeiro tive um processo antes de Jesus, que era um processo de dor, um processo de distanciamento, um processo no mundo, perdida na escuridão. Depois eu me encontro dentro da igreja, com pessoas, com amigos, e me torno uma amiga de Jesus. E vou para a igreja, e ali a gente vai tendo um convívio, vai conhecendo mais e mais e mais. Aí é onde que entra uma nova fase da minha vida, que depois de ser amiga, já conhecendo e tendo ele intimamente ali comigo, nós começamos a encontrar escuridão dentro da igreja do Senhor. E aí é o que eu te falo, essa é a pior fase. Porque você está vendo a escuridão fora da igreja, né? É algo que você já acha comum, mas você encontra a escuridão, não imperfeições, porque imperfeições nós vamos encontrar dentro da igreja, em todos os lugares, mas lugares que é para ser luzeiros. Muitas vezes são esses lugares que você está se encontrando na escuridão. Você está perdida ou perdido dentro da casa do Senhor. Você está clamando por Jesus, só que dentro de uma igreja, dentro de um lugar a qual era para te trazer paz, te trazer segurança, te trazer refrigério, né? Você não está só encontrando erros, porque erros tem em todo lugar. Você está encontrando quebra de princípios, você está encontrando falta de coerência, né? Chegou um momento da minha vida a qual eu cheguei na casa do Senhor, onde diziam que era a casa do Senhor. Você encontrar a malandragem do mundo dentro da casa do Senhor, a falta de coerência, a falta às vezes de temor, né? Então, quando fui para a igreja, eu quis Jesus, eu quis ser amiga de Jesus, e eu quis encontrar os amigos de Jesus neste lugar também. E o problema é você estar neste lugar e não estar encontrando saída, não está encontrando solução, porque muitas vezes você está querendo, né, segurança, está clamando por socorro, e às vezes o lugar que era para te trazer paz e segurança é o lugar que está trazendo ansiedade, depressão, preocupação, porque o lugar a qual você achou que era para encontrar segurança é um lugar que você não está conseguindo segurar na mão de ninguém. Sendo pedra de tropeço, em vez de ser homens e mulheres que são sal e luz, você tem todo o direito de sair deste lugar. Se você não ouve mais a voz do bom pastor
e está sem esperança, você tem todo o direito de sair e não ser considerado um rebelde, porque se você não estiver ouvindo a voz de Jesus, o bom pastor, num ambiente que se diz de Deus, você pode e deve sair deste lugar e encontrar lugares que é referência, lugares que temem ao Senhor e querem ser faróis e levantar o nome de Jesus e não levantar somente um status, uma fama, um poder. Muitas vezes você está vendo isso, pessoas que já se corromperam, que estão entregues ao poder, estão falando em nome de Deus, e você se sente oprimido, oprimida em sair do ambiente, e você se encontra neste lugar de dor, de medo e de escuridão. Que você saia dessa dor, saia dessa escuridão, não tenha medo de ser maduro ou madura o suficiente para acreditar no que a voz do bom pastor está falando no seu coração. Essa é uma outra fase que eu enfrentei na vida, a qual eu jamais imaginei que eu ia enfrentar, né? Encontrar falta de coerência em um lugar que era para viver a prudência, o temor, a vontade de Deus. Muitas pessoas que nascem nesse ambiente têm dificuldade de enxergar isso, mas a gente que vem do lado de fora, e quando a gente vem para dentro de uma igreja, e a gente encontra o que muitas vezes a gente viu do lado de fora dentro da igreja e vai tentar falar, somos muitas vezes considerados rebeldes. E às vezes você está assim, neste lugar, uma pessoa considerada rebelde, porque muitas vezes você encontrou falta de coerência, né? E você está sendo sincera em tentar conversar com alguém, você está sozinho, você está sozinha e está no meio da escuridão. Eu quero aqui nesse momento dizer, é possível você encontrar pessoas que amam Jesus de verdade, que são coerentes com a palavra, que temem ao Senhor de verdade e não estão brincando com o nome dele. Eu estou aqui para dizer, que estamos aqui como um farol, para dizer, existem homens e mulheres que temem a Deus ainda na terra. Existem aqueles que não se venderam, existem aqueles que não estão preocupados com o seu nome, mas estão preocupados com o nome de Jesus. E se você está nesse momento de escuridão, eu quero que você encontre segurança nessa mensagem, encontre um farol, onde que eu posso dizer, Deus está te vendo, Deus está olhando para você, porque o Senhor conhece os que são dele. A palavra do Senhor também diz que o Senhor, ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem ele. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Muitas vezes você não está ouvindo a voz do bom pastor Jesus em lugares que era para ser de Jesus. E às vezes você não está ouvindo a voz de Jesus nesses ambientes mais, né? E eu te convido a confiar na voz do bom pastor dentro do seu coração e saber que você não é rebelde se de repente você não está se encontrando mais em um lugar de segurança, né? Não está encontrando mais apoio, né? Se você não está se ofendendo simplesmente porque você está ferido com alguém que é respeitoso, que é uma autoridade, que tem temor a Deus de verdade, se você não está só se ofendendo com isso, mas você está vendo falta de coerência, você está vendo pessoas negociando e falando em nome de Deus. Então, pessoal, eu quero deixar aqui para você um farol, uma luz, né, no meio da escuridão. Eu falei aqui de fase de processo, eu falei rapidamente da minha fase antes de Jesus, né, os medos que eu tinha, né, fora do contexto religioso. E depois eu acabei de falar aqui um outro medo que eu também tive, que depois de conhecer Jesus, eu vi o quanto eu era escrava do mundo, o quanto eu era escrava do meu próprio pecado. E quando eu fui para a casa do Senhor, que diziam ser casa do Senhor, chegou um momento que eu falei, meu Deus, nesse lugar estão querendo me fazer escrava de uma religião. E eu sou escrava de Jesus. Eu entreguei meu coração para Jesus, eu não entreguei meu coração para um homem, né? Então, às vezes você está neste lugar. Muitas vezes você está presa a um sistema, a uma religiosidade, a uma escravidão. Eu vejo que hoje essa é uma nova escravidão. Tem pessoas que estão escravas do pecado e tem pessoas que estão escravas da religião, escravas de um sistema, escravas de homens, porque tem medo dos homens. E assim como Deus falou aqui comigo, lá no meu maior medo, ele disse, não tema, seja forte, seja corajosa, né? Não tema diante deles. O meu medo, aquele tempo, era de uma doença, era de morrer. E depois o meu medo se tornou medo de homens. O Senhor fala, não tenha medo do homem, né? Ele não pode fazer nada para você. E
E eu falei, Deus, eu saí da escravidão do pecado e agora me tira da escravidão do homem, ao qual o homem quer me escravizar, porque eu sou do Senhor Jesus. Se você é do Senhor Jesus, não tenha medo. E eu quero deixar essa palavra no seu coração como um luzeiro, como um farol. Jeremias capítulo 23, 1, que diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Então, eu quero dizer para você, se você está em um lugar de escuridão, seja no mundo ou dentro da igreja, sai desse lugar, sai dessa escuridão, não tenha medo. O Senhor é o seu bom pastor, nada te faltará e Ele cuidará bem de ti. Não tenha medo dos homens, que nada pode fazer para você. Tema a Deus, é a Ele que você deve dar ouvidos. E se você ouve bem o bom pastor, Ele vai te dar uma direção. Então fica com essa palavra, fica com essa mensagem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.